Na minha família, os homens seguem um rito de passagem, como diz meu pai. Quando um garoto se torna homem, ele faz uma viagem no carro do meu avô, uma viagem pelo país. Sozinho, buscando conexão com o passado. Meu avô morreu antes de eu nascer. Então, para mim, era uma forma de me conectar com esse homem que eu nunca conheci, uma maneira de entender minhas raízes. Para ser sincero, acho que era principalmente um teste, e não sei se consegui passar ou não. O carro era uma relíquia, Ford Falcon 1968 enorme, de aço, verde algas e cromado. O interior cheira a vinil antigo, tabaco de cachimbo frio e algo metálico e triste, como um livro velho. Sem sistema de posicionamento global Bluetooth ou tela. Só o motor roncando, um volante do tamanho de um leme e um rádio antigo com um alto-falante chiando em cima do painel. Eu parti há 2 semanas. Com o velho mapa do Johnny no banco do passageiro, os primeiros dias da viagem foram incríveis. Só eu, o asfalto e o velho rock no rádio. Já estava quase na hora de eu passar para o próximo nível e pegar a famosa estrada. Ao olhar o mapa, vi uma longa linha vermelha mostrando uma rodovia nacional reta por cerca de 300 quilômetros, cruzando um parque nacional denso e vasto. A estrada que levava até lá era bem discreta. Havia apenas uma placa verde escura, indicando uma estrada de 2 pistas. Desapareceu rápido atrás de velhos pinheiros. O ar ficou mais fresco, os raios de sol escureceram, tentando passar pelas agulhas das árvores que se erguiam acima. Por 10 minutos não vi nenhum carro. A estrada deserta parecia uma fita na natureza. Foi nesse momento que o rádio começou a falhar. No início, eram pequenas interferências, o assobio típico de um sinal perdido pela distância e geografia. Mas então, através das interferências, uma voz se destacou. Ela pertencia claramente a um apresentador, sua voz era séria e urgente. Ele falava sobre o embargo e as tensões em Cuba. A transmissão durou só 30 segundos, e logo o barulho das interferências voltou. Na hora, achei isso estranho. Girei o botão do rádio, mas só ouvi os chiados familiares dos alto-falantes. Alguns quilômetros depois, recomeçou. Um jingle alegre de uma marca de refrigerante familiar, pois já ouvira meus pais comentarem sobre ela. Mas essa marca não era vendida desde os anos 70. Achei que fosse interferência atmosférica. Ouvi dizer que, em lugares remotos, ondas de rádio ficam presas na ionosfera e, em boas condições, algumas rádios as captam. Descobri recentemente um fato bem estranho. Só que as transmissões continuaram a ser ouvidas e até começaram a mudar. Elas ficavam mais próximas. Por exemplo, ouvi uma conversa discreta entre 2 apaixonados. As palavras deles estavam cheias de ternura. Ouvi uma mãe cantarolando uma canção de ninar para seu filho, a ponto de eu ficar com lágrimas nos olhos. Também houve uma conversa acalorada entre 2 homens. As vozes deles estavam tão cheias de raiva que eu não conseguia entender tudo. Já não eram mais transmissões clássicas, era outra coisa. O clima que havia dentro do carro me fez passar de um estado de curiosidade para um sentimento de profundo desconforto. A estrada, por sua vez, continuava. Sempre vazia e igual. Em certo momento, finalmente vi algo, um prédio. Era claramente uma lanchonete velha e decadente. As placas e a pintura estavam descascadas, e todas as janelas haviam sido barricadas. Parecia que estava abandonado há mais de 50 anos. Enquanto eu passava por ele, ouvi o rádio novamente. Não era uma voz dessa vez, mas uma cacofonia de sons. Sons de talheres batendo em pratos de cerâmica, o suave barulho de uma grelha, conversas em voz baixa. A voz animada da garçonete perguntou: "O que vai querer, senhor?" Era tão real, tão vívido, que eu quase conseguia sentir o cheiro do café. Isso durou pelos 10 segundos que levei para passar pelo restaurante. Depois isso desapareceu, substituído novamente pelo chiado do rádio. Meu coração batia acelerado. Esse fenômeno não tinha nada de natural. Alguns quilômetros adiante, passei por uma enorme clareira. No meio dela, havia um enorme carvalho com galhos retorcidos. No exato momento em que passei ao lado, o rádio ligou novamente. Desta vez, consegui ouvir o som de uma criança rindo, uma risada inocente e cheia de alegria.
acompanhada pelo som rítmico de um balanço rangendo a cada movimento. Olhei para a árvore, mas não havia nenhum balanço. Apenas um galho grosso no qual nada estava pendurado. Então, a realização me atingiu em cheio. O rádio não interceptava frequências aleatórias vindas do céu. Ele as interceptava do chão, da própria estrada. Ele reproduzia momentos, memórias que aconteceram exatamente nos lugares por onde eu estava passando. Esse trecho desolado da estrada era uma espécie de gravação. E esse carro, o do meu avô, era o que permitia ouvi-la. A curiosidade mórbida superou meu medo e me dominou. Comecei a fazer experiências. Diminui o carro ao máximo, enquanto passava por um celeiro meio destruído. O rádio começou a transmitir a voz frenética e desesperada de um homem rezando e suplicando, enquanto o trovão rugia ao seu redor. A tempestade não estava realmente ali. O céu acima de mim estava levemente cinza, mas dentro do carro eu quase podia sentir as vibrações da tempestade nos meus ossos. Então parei completamente o carro, e o som do homem que rezava parou de repente. Dei ré alguns metros e a oração pôde ser ouvida novamente. O homem estava bem no meio de uma frase. Eu conseguia controlar tudo o que o rádio transmitia. Era como se eu pudesse navegar pela linha do tempo daquele lugar. O deslumbramento inicial começou a se transformar em algo muito mais sombrio. As lembranças não eram todas felizes. De qualquer forma, elas não podiam ser. Não na minha frente. A estrada fazia uma curva brusca ao redor de um barranco rochoso. Uma simples barreira de segurança, enferrujada pelo tempo, me separava do vazio. Enquanto eu me aproximava, senti meu estômago se revirar. Quase desliguei o rádio, mas não consegui. As interferências cederam gradualmente ao som estridente de pneus rangendo no asfalto molhado. Era o som agudo típico da borracha perdendo resistência e aderência. Em seguida, ouviu-se o grito estridente de uma mulher. Um urro de terror interrompido pelo som da lataria batendo na rocha. E então mais nada. O silêncio que se seguiu foi pior do que o próprio grito. Em seguida, fui tomado por uma onda de frio. A ameaça iminente já não era só imaginação minha. Virou uma sensação física que me atravessava dos bancos velhos ao volante que eu segurava firme. Não era apenas uma gravação, as emoções eram reais. A dor, o medo, a alegria, tudo estava impregnado aqui, neste lugar. Eu precisava sair. Só por um minuto, estacionei meu carro no acostamento da estrada, com as mãos tremendo. Eu precisava de ar, de escapar da intimidade claustrofóbica desses fantasmas. Desliguei a ignição e o silêncio que se seguiu foi por si só um verdadeiro alívio. Fiquei sentado ali por um longo tempo, tentando recuperar o fôlego. Passei os olhos pelo painel do carro, e então olhei para o porta-luvas. Não sei por que eu a abri, talvez porque eu estivesse procurando algo para me distrair, não sei. Mas lá dentro, debaixo de uma pilha de velhos recibos e do aparelho para medir a pressão dos pneus, existia um caderno de couro pequeno. Era do meu avô. O nome dele estava gravado em letras douradas na capa. Eu o abri e comecei a ler. 12 de outubro de 1971 e... Comecei meu rito de passagem hoje. Numa estrada nacional que atravessa uma floresta antiga, o mapa chama de Estrada 9. Ela parece realmente antiga. Coisas estranhas acontecem aqui. O rádio continua captando sinais antigos, como se fossem ecos. Eu deveria passar por aqui de novo. 15. Outubro de 1971. Não são ecos, é a estrada. Eu até dei um nome. O vinho novo. Isso guarda as coisas. Vozes, momentos passados. Passei pela velha fazenda do Sr. Miller hoje e ouvi ele gritar com o filho dele de forma muito clara. O Sr. Miller morreu há 20 anos. Essa estrada, ela se lembra. Continuei folheando o caderno. E as anotações ficavam mais frequentes, mais obsessivas. Ele percorria essa estrada regularmente, ouvindo e catalogando memórias encontradas ali. Era fascinante. Mas depois de um tempo, o tom das entradas começou a mudar. Sua escrita, antes clara e fácil de ler, tornou-se frenética e quase ilegível. Continuei lendo as páginas seguintes. 3 de setembro de 1992. Eu estava errado, fui estúpido. A estrada não apenas revive os momentos passados, ela os registra, ela se apropria deles. Quem era na semana passada? Depois de uma briga terrível que tive com minha esposa, eu estava tão nervoso e cheio de raiva. E hoje, enquanto eu passava pelo mesmo lugar, dias depois, eu me ouvi. Minhas próprias palavras, minha própria raiva. Ecoando pelas interferências do rádio, isso tirou um pedaço de mim, gravou minha dor e agora está reproduzindo ela. Cada emoção forte, cada ápice da experiência humana, tudo isso permanece impregnado.
Aqui elas alimentam o vazio. A última entrada estava escrita em uma página que parecia ter sido molhada por gotas d'água ou por lágrimas. 5 de setembro de 1992. É o nosso sangue, só pode ser isso. Encontrei os velhos arquivos do condado, aqueles que ele guarda no porão da velha igreja. Essa terra não era vazia antes. Era uma floresta que pertencia a uma tribo. Nossos ancestrais, quando se estabeleceram neste vale, apagaram tudo. Havia uma frase que aparecia com frequência nas cartas antigas que eu tinha encontrado. Livrem-se deles. Não foi um tratado, não foi uma venda, foi um matadouro. Construímos nossas vidas sobre seus túmulos. Essa estrada passa bem no centro do local de descanso deles, onde ficarão para sempre. E isso não só revive as lembranças, mas mostra o sofrimento deles, um ciclo interminável de agonia. É uma maldição para nós, nossa linhagem. E o carro, esse maldito carro, age como um amplificador. Esse rito de passagem não tem nada a ver com nos conectarmos uns aos outros, mas sim com nos conectarmos a eles, ao sofrimento deles. A estrada exige uma testemunha que descenda da linhagem dos usurpadores. Ela nos pede para ouvir. Depois de ler isso, larguei o jornal. Tudo o que eu tinha acabado de ler me deixou gelado de medo. O rito de passagem e a conexão com o passado eram apenas mentiras. Era uma bela história que escondia uma verdade horrível. Dei uma olhada no retrovisor. A estrada parecia brilhar atrás de mim, fazendo a floresta parecer uma espécie de miragem. O carro, que até então estava funcionando perfeitamente, começou a fazer um barulho metálico estranho, antes que o motor parasse de repente. Então, o rádio voltou à vida, mas desta vez não era uma lembrança que ele transmitia, era um zumbido grave e inquietante. Foi nesse momento que eu os vi, no retrovisor, bem longe atrás de mim, no lugar onde a estrada encontrava o horizonte. Silhuetas começaram a aparecer, dezenas, depois rapidamente tornaram-se centenas. Montados em cavalos escuros, pareciam eretos e ameaçadores sob o céu cinzento. Então, as silhuetas começaram a avançar em minha direção, em uma velocidade sobrenatural. Elas gritavam. Mas o som não vinha mais do rádio, estava no ar, como um coração de raiva e dor. Expressava-se em uma língua desconhecida por mim, mas que eu compreendia perfeitamente. Meu olhar se voltou para as laterais da estrada, para a floresta que eu achava vazia. Ela não estava mais vazia agora, mas sombras surgiam lentamente atrás das árvores. Mulheres, crianças, pessoas mais velhas. Seus corpos estavam mutilados e retorcidos, com expressões de agonia permanente no rosto. E claro, eles olhavam para mim. Não eram apenas fantasmas, mas acusações. Eles erguiam as mãos espectrais e vinham em minha direção, bocas deformadas, em um grito silencioso que eu podia sentir na minha alma, totalmente oposto ao meu próprio grito, que era profundo e gutural. Liguei o carro novamente enquanto rezava. Por sorte, o motor rugiu, pisei no acelerador e o velho Falcon patinou no cascalho antes de finalmente ganhar tração na estrada. Fugi o mais rápido que pude. Com o exército de espectros a cavalo se aproximando, os rostos agonizantes dos mortos passavam pelas minhas janelas. A estrada parecia infinita, o carro tremia. Enquanto eu a levava ao seu limite absoluto, o zumbido vindo do rádio ficou mais forte, mais intenso e ressoava dolorosamente no meu crânio. Então, depois de um tempo que parecia interminável, finalmente vi uma placa. Ela era moderna. Indicava uma rodovia próxima, onde terminava o lugar chamado O Vale pelo meu avô. Quando cruzei essa linha invisível, tudo parou de repente. As silhuetas nos cavalos desapareceram, assim como aquela que estava na floresta. O zumbido do rádio foi substituído por um silêncio ensurdecedor. Meu corpo tremia tão violentamente que eu mal conseguia dirigir o carro. Então continuei por 2 quilômetros antes de parar completamente. Fiquei sentado ali, no carro, com o único som sendo o da minha respiração, quebrando o silêncio que me envolvia. E então o rádio ligou uma última vez. Era uma voz, a voz de um velho, cheia de um cansaço tão profundo que parecia antiga. Uma voz desconhecida em vida, mas perfeitamente familiar para mim. Era a do meu avô. Agora, você sabe, você também carrega isso. A estrada se lembra, a estrada sempre se lembra. E um dia, meu pequeno, para um de nós, um da nossa linhagem, não será mais suficiente apenas ouvir. Um dia ela vai exigir seu pagamento.
O rádio se desligou e me deixou sozinho comigo mesmo de novo. Mas eu sei que não estou mais realmente sozinho, porque agora eu posso sentir esse peso frio na minha alma. O rito de passagem foi concluído. Eu me conectei com meus ancestrais. E agora, eu também estou acorrentado aos crimes deles. Tornei-me a testemunha dos pecados deles, esperando o dia em que o caminho decidirá que é a minha vez de me tornar um hospedeiro dessas memórias.